Nós não podemos vender a nossa primogenitura. Não. Porque com lágrimas a buscaremos e não a teremos mais. Então o profeta Paulo foi fiel à palavra. Ele foi aquela nuvem na qual Jesus se ocultou. Ele foi o grande livro naquela hora. Ele próprio disse, através do Espírito, que nós não precisamos de cartas de recomendações. Nós não precisamos de carteira de membro. Nós não precisamos de imposições humanas nenhuma. Nós não somos obrigados a comparecer a cultos, nada dessas coisas. Não. Nós nos reunimos porque, aleluia, Deus tem revelado a nós fazer essa união. Amém. Sem imposição humana, sem imposição teológica. Nós não usamos nosso dinheiro para comprar a nossa saúde. Não. Nós não usamos dinheiro para comprar a nossa salvação. Nós não fazemos campanhas pecuniárias para fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Não. Por que não? Porque nós não somos parte do comércio religioso, vergonhoso que é estar. Quando se abre uma porta de igreja para enriquecimento próprio, ou de uma pequena cúpula, né? Não. Mas nós somos ricos da revelação das Escrituras. Nós temos uma grande riqueza, a mensagem revelada. Deus nos deu um dom maravilhoso, o dom do Espírito Santo. E o que é esse dom? A primazia de ser filho de Deus. Amém? Amém? Essa é a nossa riqueza. Vamos ser abandonados? Creio que sim. Vamos ser ultrajados? Creio que sim. Mas uma coisa não vamos ser: derrotados. Amém. Vamos sofrer ultraje, vamos sofrer críticas, abandonos, vamos sofrer zombarias, tantas coisas. Mas nós não vamos ser derrotados. Porque, amados, eles atacam o mundo religioso e político, atacam a nossa carne, mas não consegue atingir o homem espiritual. Por quê? Qual a razão? Somos mais fortes. Eu sempre cito o caso do guarda de trânsito. Esse dia eu fui um guarda, um homem, acho que não tinha 1,50 m de altura, mas ele apitou, todos os carros pararam, ali na grande avenida, na Afonso Pena. Por que os carros pararam? Aquele guarda era a maior potência humana da terra? Não. Ele possuía algo glorioso que Deus nos tem dado: autoridade. Porque os nossos governos não conseguem atender ao povo? Porque não tem autoridade. Não é que ele era potente, o guarda, não é que o guarda era vamos dizer, um ser supremo, né? Não, um homem comum, mas ele possuía o quê? Autoridade. Amados irmãos, e Deus nos tem dado isso. Agora, se nós fôssemos agradar aos homens, nós não teríamos chegado nessa noite à 13ª mensagem. De forma alguma. De forma alguma. Nós começamos a mensagem no repouso do Senhor, como comentei ontem e hoje com o irmão, não foi? Nós começamos a mensagem no repouso. Então, Deus tem nos sustentado até aqui. Como disse Josué, até aqui nos ajudou o Senhor. Então Paulo, ele anunciava a mensagem revelada, mas teve que se apartar de tudo e de todos. Ele se apartou por 3 anos.
Ele se isolou no deserto da Arábia e lá ficou. Que coisa, né? João Batista também foi para o deserto. Deus levou a igreja judia para o deserto. Agora imagine hoje, com os meios de comunicações em massa que nós possuímos, como esse sistema está poluindo as pessoas, poluindo as famílias, deteriorando a moral, o respeito. Imagine. Então é preciso ir para o deserto. É preciso isolar-se dessa sociedade pecaminosa que está. Mas como vamos para o deserto? O nosso deserto é a mensagem. É o assim diz o Senhor. Eu pego essa escritura tão combatida, tão criticada, como disse essa semana, alguém criticando as escrituras, sem conhecimento de causa alguma. Eu coloco ela sobre o meu peito e digo, essa aqui é minha amiguinha. Eu chamo ela de amiguinha. Eu acho que não sei se estou cometendo algum sacrilégio, mas é minha amiguinha. Nela eu posso confiar. Eu a tenho como a minha igreja, pura e verdadeira. A igreja são as pessoas, mas para mim, ela é uma pessoa. Assim é a minha comunhão, a minha intimidade com a minha Bíblia, com essa escritura, com esses 66 livros, com Urim e Tumim, com as duas grandes testemunhas de Deus, o Velho e o Novo Testamento. Meus amados irmãos em Cristo, como eu já disse, o profeta jamais vai profetizar para agradar alguém, de forma nenhuma, né? Mas agora vejam bem, Deus, quando levantou Ezequiel, Deus falou com Ezequiel. Ezequiel teria que falar aquele povo, porque senão o sangue daquele povo estaria sobre Ezequiel. Lá em Ezequiel capítulo 2, versículo 5. Ezequiel capítulo 2, versículo 5. Diz assim o Senhor, 2:5. E eles quer ouçam, quer deixem ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Como isso é importante. Amados, como isso é maravilhoso. Mas o sistema religioso, político, a sociedade, de modo geral, não crê que há, que há um profeta sobre a terra. Não crê. Mas grande parte deles se fazem profeta, se tornam profeta. E falsa profecia, meus irmãos, não tem só daqueles que sobem no altar e pregam alguma coisa. Não. Até os locutores das emissões de rádio, televisão, os jornalistas, enfim, eles procuram trazer paz para o povo. Mas é uma paz enganosa, uma paz sem fundamento escriturístico. Não funciona. A nossa paz é uma paz interior. A nossa paz vem de dentro para fora. Houve um homem que, não sei que parte ali da África, da Ásia, que ele doou não sei quantos ternos, não sei quantos homens, uma coisa assim que ele fez. Ele fez o quê? Uma reforma, de fora para dentro. E nós precisamos de uma reforma de dentro para fora. De dentro para fora. A transformação tem que ser de dentro para fora. É o Espírito Santo que faz essa transformação. Mas quando que Deus pode transformar uma pessoa? Quando você recebe o nome dele. Aí a gente volta para o batismo de novo. Nós voltamos lá para as águas. É ali que começa a santificação. E muitos
Então veja, meus irmãos, você tem que saber que veio no meio deles um profeta. Não há como negar que Deus não os avisou. Amados, nós estamos na 13ª mensagem, 1003 conselhos do Senhor Deus. Imagine. Então o ministério de Judas, em momento algum, vejam bem, o ministério de Judas, em momento algum, aceitará a mensagem da hora, por ser de semblante duro e obstinado de coração. Mas ele tem que saber que há um profeta sobre a terra. Eu tenho vivido o ministério do assim diz o Senhor. Será que as pessoas notam muito brilho nas mensagens, notam muito brilho nesse ministério, mas não procure em momento algum render-se ao assim diz o Senhor. Eu creio na eleição, porque Atos diz, 13:48, creram apenas os que estavam ordenados para a vida eterna. Isso é predestinação. Esses receberão o poder de ser chamado filho de Deus. Entretanto, o ministério de Judas, ainda que cresça, ainda que seja gigante, ele não chegará ao Pentecostes. Não chegará de forma alguma, mas ele aproximar-se-á. Ele quase alcançará, mas tropeçará diante dessa graça inaudita que é a revelação da Escritura Sagrada. Agora, o que é o Pentecostes? Um dos 9 sinais de expressão da palavra. Ele é um sinal de poder. E o que é que aconteceu naquele grande dia do sinal de poder? Aleluia! O exercício, o sinal da justiça. Amados irmãos em Cristo, ser batizado no nome de Jesus Cristo é ter o sinal da justiça, é ser justificado pelo Senhor, porque a quem Ele elegeu, Ele justificou, diz Paulo em Romanos. Então a gente conclui, como o irmão Marcos disse no dia, se eu chego a uma pessoa e falo do batismo de Jesus Cristo e ela descrê, eu não adianta eu prosseguir, porque ali o que é? É a base, aleluia, é a chave que Deus nos deu, é a chave que o Senhor Deus nos concedeu. Porque Pedro disse, naquele grande discurso, ele praticamente encerrou o discurso e disse-lhes: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o batismo é um sinal de justiça, é o sinal de Abraão em nós. Louvado seja o Senhor. Sim, porque o mesmo nos habilita a receber o poder de ser chamado filho de Deus. Como isso é importante.